Atualmente existem três principais formas da gente configurar automações no Notion, utilizando a recorrência de modelos, configurando botões e também configurando automações de database. E se você acompanha o canal, você já deve conhecer cada uma dessas formas, né? Eu já trouxe aqui vídeos tutoriais, trazendo exemplos, né? Assim que essas novidades aparecem. E vocês me pediram também um vídeo comentando, né, os três tipos, trazendo exemplos e explicando um pouco, né, como a gente escolhe cada uma das formas, né, em que situações é mais adequado usar cada tipo de automação. Então, nesse vídeo, eu vou comentar com vocês alguns casos, trazer também alguns insights sobre como vocês podem compreender melhor as possibilidades de cada uma delas. Então, a primeira delas é a recorrência de modelos, né? É totalmente gratuito e ilimitado. Então, qualquer plano que você tiver no Notion, você pode criar modelos e ativar a criação por recorrência. Então, a gente pode clicar aqui na setinha ao lado do botão Nova da Database. E aqui a gente já tem até alguns modelos, ó. Mas para criar um novo modelo, basta clicar aqui em Novo Modelo, né? E assim a gente consegue dar um título, a gente consegue atribuir aqui propriedades. Então, a ideia do modelo é muito interessante não só quando a gente quer aqui trazer, né, uma estrutura, ou seja, um conteúdo fixo aqui, padrão nessa página, como também já definir alguns valores das propriedades. Então, eu posso definir aqui um conteúdo que eu queira que se repita. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu cliquei fora, esse modelo já está aqui, ó, de título. Eu vou até excluir para a gente poder usar esses que já estão aqui com uma estrutura. Então, tem um título, tem um ícone, né? E aqui, ó, ele já tem essa estrutura de reunião. Então, digamos que eu siga essa estrutura para toda reunião que eu participar. Então, eu já deixo isso definido. E aqui eu já posso até definir aqui, por exemplo, como sendo a estrutura de uma reunião de trabalho, né? E a data também posso já deixar definida para quando ela for duplicada. E essa opção ela é interessante porque esse modelo fica aqui, né, disponível tanto para eu criar quando eu quiser, ó, eu seleciono esse modelo, ele já vai marcar aqui com a data, né, em que ele foi criado, como também agora ativar essa recorrência. Então, digamos que toda semana, né, toda quarta-feira, eu tenho uma reunião que eu vou precisar usar esse modelo para fazer minhas anotações. Então, eu venho aqui nos três pontinhos ao lado do respectivo modelo e eu acesso aqui a opção de repetir, né? Aqui está desativada, mas eu posso aqui selecionar, ó, se eu quero todos os dias, todas as semanas. Então, eu vou clicar aqui em todas as semanas e assim eu consigo configurar. Então, como é algo que é só na quarta-feira, já está selecionado aqui, ó, segunda, terça, quarta, né? Tá azulzinho, ó. Né? E aqui uma semana, então a cada semana essa página vai ser criada aqui para mim. Aqui eu defino a data, né, que essa recorrência vai iniciar e também eu defino um horário. Então depois que eu definir, eu clico em salvar e agora ao lado do modelo a gente tem aqui a setinha azul em destaque aqui, mostrando para a gente, né, que esse template está com a recorrência ativada, né? A automação aqui já está funcionando. Então, agora é só aguardar aquele horário, né? É um recurso que eu gosto muito de utilizar, por exemplo, em Habit Trackers, né? Para que assim que a gente acordar, aquela página já ter sido criada. Então, a gente pode criar essas estruturas, definir essa recorrência e a gente vai poder editar depois essa página sempre que necessário. Então, aqui, ó, a automação rodou e agora a gente tem, né, essa página aqui, como a gente havia visto antes. Então, eu posso até colocar um título específico, né, e não deixar assim genérico. Então, considerando o nível de automaticidade, né, aqui, o que a gente precisa fazer para que essa automação seja executada é ativá-la apenas uma vez, né? Se eu quiser aqui agora encerrar, né, essa automação, eu posso vir aqui em desativar e assim a gente tem a execução padrão, né, permitindo que eu apenas crie manualmente, né? Ou também, ó, ao abrir uma página em branco, esse modelo também vai ficar disponível aqui. Então, é um recurso que ele está conectado, né, a essa possibilidade da gente criar modelos. Então, é interessante a gente utilizar esse tipo de automação quando a gente tem uma frequência estabelecida, né, de criação dessa página, porque aqui ela só vai simplesmente criar páginas, né, vai trazer ali propriedades já com algum conteúdo e o conteúdo da página, e ou que a gente tenha um modelo, né, já estruturado que a gente quer também que essa página já traga, né, esse conteúdo. Agora, falando dos botões, né, os botões também são, né, funcionalidades aqui de automação gratuita do Notion, né, a gente pode aqui ativá-lo selecionando o tipo de bloco aqui avançado, né, do tipo botão.
E esse botão é uma atualização, né, de um botão que a gente tinha antes que simplesmente tinha a função de inserir blocos. Por exemplo, se eu quisesse criar uma to-do list, né, já aqui específica, então eu poderia criar aqui como sendo blocos e definir aqui nesse botão para que ao clicar, né, esses blocos sejam criados, né? Tudo aqui no Notion é um bloco. A gente pode ver isso a partir desses 6 pontinhos aqui que permite a gente arrastar, né, esses conteúdos. Tudo isso vai ocupar ali uma linha específica, né? Mas esse botão ele faz muito mais que isso, né? Então eu posso remover aqui essa ação e eu posso definir que ele adicione uma página a uma determinada database, né? Eu posso editar páginas também em uma database, posso ainda mostrar uma mensagem de confirmação ou também ativá-lo para abrir uma página, né? Então percebam, lá na recorrência a gente simplesmente ativava a criação, né? Adicionar uma nova página àquela database específica. Nos botões, além de ter mais ações, né, que a gente pode fazer aqui, a gente pode selecionar qualquer database, né? Justamente porque o botão ele é independente de database, enquanto a recorrência de modelos, né, funciona dentro da database. Então, se vocês quiserem saber mais como configura, né, cada uma dessas opções, dá uma olhadinha no vídeo só sobre o botão, vou deixar aqui na descrição também para facilitar. Mas aqui eu vou definir, por exemplo, a mesma ação que a gente estava realizando aqui com a recorrência, que é criar ali a anotação de uma nova reunião ou, nesse caso, uma nova aula, por exemplo. Eu posso até definir aqui um ícone, né, para esse meu botão. E aqui a ação vai ser adicionar uma página a essa minha database de calendário. Eu venho aqui e descubro o título dessa database, o Agenda Template 2023. Então, eu vou selecioná-la aqui, né? E agora eu vou remover esse título porque eu não quero que o título apareça em branco, né? Porque se eu não colocar nada, ele vai criar uma página com o título em branco. Então, eu vou remover essa propriedade aqui. E posso agora também, é algo que atualizou recentemente, escolher um dos modelos. Então, sem essa possibilidade, o que eu poderia fazer aqui era já definir aqui, né, que a área vai ser de estudos, né? Eu poderia definir aqui a data, como sendo a data de criação, né? E ainda definir aqui outras propriedades, como o título, por exemplo, né, o status e tudo mais. Mas o conteúdo em si eu não poderia estruturar, considerando esta página que eu estou criando, né? Então, eu vou selecionar aqui, né, esse modelo. Então, por exemplo, aqui aula, e vou concluir aqui essa configuração. Então, geralmente nas automações a gente vai ter um gatilho e também uma ação consequente desse gatilho. O gatilho é aquilo que vai ativar essa execução. Aqui na recorrência, a gente simplesmente ativa a recorrência e ela vai acontecer, né, da forma que a gente configurou. No caso dos botões, ele vai ser executado a partir do nosso clique. E é mais interessante quando a gente quer ter esse controle da execução da automação, né, que depende ainda um pouco da gente. Então, quando eu clicar, ele vai criar, ó, essa página na data específica, né, na data referente ao dia que eu cliquei, né, nesse botão. E aí a gente tem aqui a estrutura, né, desse template. Mas a gente pode fazer muito mais, né? A gente pode criar ações ainda diferenciadas, como por exemplo, eu vou adicionar uma outra ação para que eu possa abrir essa página que eu criei agora. Então, quando eu clicar no botão, ele vai criar uma página lá e aqui ela já vai abrir para que eu possa editar. Aqui nesse template eu usei um botão também para que a gente possa abrir uma página, né? Não necessariamente uma página que eu criei, mas aqui nesse caso abrir a página inicial, ou seja, vai servir aqui como um botão que me leva para o início desse template. Então, quando eu clicar, ele vem para cá, para a tela inicial. Já mostrei aqui que configurei no meu template de controle financeiro, né, botões para fazer o registro, né, de ganhos, gastos e investimentos do mês em questão, né? Então aqui eu já deixo definido, ó, tanto o modelinho que está definido como padrão, né, de nova entrada, né, como também já defino aqui, ó, já deixo marcadas as propriedades de ano, né, o balanço e o mês, né? E assim, sempre que encerra um mês eu venho aqui e altero, né, essas opções, coloco aqui o título do mês em questão para eu ver que de fato eu já atualizei isso, né? Aqui no meu template de segundo cérebro eu utilizo os botões, né, para criar páginas
né, mais rapidamente aqui já da minha tela inicial. E uma outra coisa que é interessante sobre os botões, o fato deles serem independentes, né, de database. Ainda que eu configure a criação de uma página para uma database específica, esse botão não precisa necessariamente estar perto dessa database. Eu posso colocá-lo em qualquer outra página, né, que ele vai funcionar tranquilamente. E na recorrência, a gente vai atuar em uma database específica. Aqui nos botões, a gente vai atuar em nenhuma, em uma ou em mais de uma database, né? Já que a gente pode criar ali várias ações, né? E é importante também a gente se ater à ordem de execução dessas ações. Elas vão ser executadas na ordem que a gente for ali estruturando na configuração do botão. Eu posso usar o botão, por exemplo, para criar uma nova página aqui na minha database de hábitos, se eu não quiser definir ali uma recorrência, né? E posso também usar os botões para editar essas propriedades, né? Então, por exemplo, aqui eu posso definir, né, o humor do dia, ou eu posso também, fazer a checagem de todos os hábitos de uma só vez, né? Então, os botões também vão servir para fazer essa edição, não só adicionar páginas, mas editar também algumas propriedades interessantes. Então, é como se a condição para que essa execução aconteça parta da gente mesmo, porque a gente que precisa vir aqui e ativar esse gatilho. Enquanto no terceiro tipo de automação, né, a automação de database, a gente já vai definir aqui em que situação a gente quer que essa automação seja executada. Então, já é um pouco mais independente, né, da nossa ação. Então, as automações elas vão estar presentes aqui, nesse símbolo, né, de raio, que a gente clica e a gente pode acessar as automações já configuradas ou criar uma nova automação. Algumas ações a gente consegue, né, configurar a partir de fórmulas, mas outras focando, né, principalmente na execução de um fluxo de trabalho, né? A gente consegue aqui definir, né, que os passos sejam executados considerando, né, uma ação anterior ou em uma outra database, né? Essa é uma função que, infelizmente, só a partir do plano Plus ela é ilimitada. E a grande sacada é que aqui a gente consegue definir, né, várias possibilidades de gatilhos para que a gente possa deixar esse fluxo mais independente, né? Então, esse gatilho pode ser uma página adicionada a essa database, né? Ou pode ser uma das suas propriedades editadas. E as ações que serão consequência, né, desse gatilho poderão ser aplicadas nesta database ou em outras, né? Então, a gente está falando realmente de automações de databases, né, e entre databases. Então, a gente tem aqui adicionar uma página a uma outra database, editar uma página em uma outra database, né, ou editar ainda algumas propriedades, né, da própria database. Em um plano gratuito, né, a única opção que a gente tem é a de utilizar, né, usufruir das automações que uma outra pessoa criou, né, com a conta Plus e compartilhou o template. E aí as automações vão funcionar aqui tranquilamente, né, mas quem tem um plano gratuito não vai poder editar essa automação. Vai poder criar aqui, mas com possibilidades limitadas, né, pensando aqui não no gatilho, mas nas ações. A gente vai poder simplesmente enviar notificação para o Slack. Mas aí, usando essa possibilidade de automação, né, eu consegui, por exemplo, configurar aqui para que eu possa registrar compras parceladas, né, no meu template. Então, por exemplo, se eu fizer uma compra parcelada pelo meu cartão Inter, né, eu crio esse gasto a partir da execução do botão de automação, né, e aí eu vou definir o número de parcelas. Então, quando eu definir esse número de parcelas, né, a automação ela vai ser executada e esse registro vai ser duplicado, né, de acordo com essa quantidade de parcelas. Então, para que a gente possa utilizar, né, a automação de databases, a gente precisa configurar essa automação, né, que é feita apenas uma vez. A gente vai ter acesso a mais de um tipo de gatilho e também a mais de um tipo de ação. E vai ser uma opção interessante quando a gente precisar que esse gatilho ele seja completamente automático, né, que dependa de uma propriedade de uma outra database, por exemplo, né, que você não precise ir lá checar naquela database se o status mudou, para que você possa clicar no botão, né? Ela já faz isso automaticamente. E a sua configuração pode acontecer em uma ou mais databases, né? A gente viu ali que a recorrência é ativada apenas na database em questão, né? O botão a gente pode utilizar em nenhuma, uma ou mais de uma databases, e aqui, né, a gente pode definir essa automação para uma database, mas que envolve mais de uma também. Assim como nos botões, a gente também não pode editar propriedades do tipo fórmula. Por isso que a gente tem ainda outras opções. Já mostrei para vocês aqui, né, como eu configurei essa automação, considerando
uma view específica. Então a gente não consegue editar fórmulas, a gente não consegue atribuir filtros, né? Mas a gente pode considerar que essa automação seja ativada, né, considerando views diferentes, né, dessa database. Então eu queria aqui, né, que algo acontecesse em páginas específicas, né? Nos botões a gente até consegue filtrar, né, para estabelecer essa condição, mas aqui a gente não consegue, né? Então eu criei uma view com esses filtros que eu queria aplicar, né? E aí eu coloquei como um gatilho uma página ser adicionada a essa view, né? Ou seja, a página atender aos critérios, né, ao filtro daquela view. E aí a partir disso eu teria aqui a automação configurada, né? E uma limitação também é que a gente não consegue, né, duplicar aqui os passos que a gente está criando se a gente quiser que aconteça, né, mais de um deles de forma semelhante. A gente precisa criar aqui um a um, né? Nos botões a gente já consegue. Então, dependendo dessa ação, né, pode ser mais interessante utilizar os botões. E aqui eu trouxe um exemplo também onde eu utilizo botões, né, para fazer esse registro rápido ou de uma nova meta ou de uma nova tarefa, né, que não tem uma recorrência atribuída, né? Então, simplesmente eu utilizo botões, né? Porque elas vão ser criadas a partir da necessidade, né? E aqui eu criei uma automação na database de tarefas, né? São tarefas relacionadas a uma meta, uma automação simples, né? Para poder marcar ali a data de realização da tarefa, né? Então, quando eu der o check, essa automação ela vai ser executada e vai aqui trazer o dia em questão, para que esse registro seja feito aqui de forma automática, né? E aí, nesse caso específico também, o que foi que eu fiz, né? Eu vinculei tudo isso a uma fórmula, para que ela pudesse considerar, né, a data da última tarefa concluída. Então, ele pega essa data e atribui aqui, né, a conclusão dessa meta. Já mostrei para vocês também que, por exemplo, quando na minha database de projetos, né, um projeto for criado, essa automação vai ser executada e vai criar para mim uma tarefa, né, para que eu possa lembrar de adicionar o cliente, né, ao portal do cliente. Vou criar aqui, por exemplo, um novo projeto, né, vou alterar esse status, vou colocar aqui já um prazo. E aí, assim que eu crio, né, esse projeto, foi criada aqui automaticamente, né, essa tarefa do dia em questão, né, para que eu possa compartilhar o acesso ao portal do cliente relacionado aqui a esse projeto. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do blog post do Notion sobre cada tipo de automação, para que vocês possam se aprofundar. Lembrando que também tem vídeo aqui no canal já sobre cada um desses tipos, como configurá-los, né? E aí eu espero que os elementos que eu comentei aqui possam ajudá-los, né, na escolha do tipo de automação, né? Vocês viram que nem sempre vai depender de uma escolha, mas sim da necessidade, né? De como a gente quer, né, que essa automação seja executada, do tipo de ação, né, do tipo de gatilho também. Então, todas elas têm as suas limitações, mas que, de modo geral, até mesmo integrando, né, com uma fórmula ou outra, a gente consegue implementar, né, o nosso fluxo de trabalho no Notion. Então é isso, comentem a sua dúvida aqui embaixo, digam aí o que vocês acharam, o que mais vocês querem saber sobre essa automação, algum exemplo que vocês querem que eu traga na prática. E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, né, e de assistir esse vídeo aqui.